Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula e agora tratando da demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? Mais uma das diversas demonstrações que nós temos na nossa disciplina. Nós vamos então conversar um pouquinho agora, né, para tentar deixar registrado aqui nessa videoaula os cuidados que nós temos que ter para elaborar da forma mais adequada possível a DMPL. Bom, DMPL também está lá no CPC 26, né? E o CPC 26 ele estabelece que essa DMPL deve apresentar, né, os movimentos ocorridos nas contas que representam o patrimônio líquido, ou seja, capital social, reserva de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações de tesouraria e prejuízos acumulados, né, quando estes ocorrerem. Bom, o que acontece, né? Qual é o objetivo da demonstração das mutações do patrimônio líquido? O objetivo principal dela é apresentar as mutações que ocorreram no patrimônio líquido em determinado período, seguindo, né, uma ordem sumariada e coordenada, né? O que a gente quer dizer com uma ordem sumariada e coordenada? É justamente tentar transformar através de um quadro, de uma tabela, né, um resumo de tudo que aconteceu no patrimônio líquido de uma determinada empresa em um determinado período. Essa é a essência, né, principal da DMPL. E esse é o foco, né, que a gente dá na hora de apresentar a DMPL como uma demonstração contábil importante, assim, que precisa ser elaborado pelas empresas, porque justamente ela mostra o que aconteceu com o patrimônio líquido, né? E os investidores das empresas, eles querem saber isso, né? O que está acontecendo com o dinheiro deles, com aquilo que eles investiram na empresa. Então, dentro da estrutura patrimonial, o patrimônio líquido ele se torna relevante porque ele é o elo de ligação entre a empresa e aquele que investiu nela. Então, ele se torna tão importante que nós temos uma demonstração só para mostrar isso, para mostrar como é que se comporta, né, o movimento do patrimônio líquido durante um determinado período. Então, essa é a finalidade, esse é o objetivo. Então, é como se a gente pegasse as contas que estão lá no patrimônio líquido, pegasse o movimento delas do ano inteiro e organizasse uma tabela, para que ficasse fácil de visualizar, de entender para quem tem interesse na empresa. Então, assim, o que nos faz e que nos ajuda a entender e facilitar para encontrar o melhor caminho de não errar a DMPL, né? A melhor elemento que tem é a gente entender quais os itens que podem compor essa demonstração e, mais do que isso, quais itens afetam ou influenciam no total do patrimônio líquido e quais os que não influenciam. Porque, como vocês vão ver, a DMPL ela é no formato de uma tabela. Então, como ela é no formato de uma tabela, aqueles itens que influenciam no total do patrimônio líquido, eles vão afetar o total do patrimônio líquido. Então, a tabela vai mostrar mudança no total. E aqueles que não influenciam, eles não alteram o total, ou seja, são movimentos que ocorrem entre elementos dentro do patrimônio líquido, transferindo recursos de um para o outro. Então, isso permite que nos facilite também a percepção de quando a gente está no caminho certo e quando a gente não está no caminho certo em relação à DMPL. Então, assim, ó, eu separei em dois blocos aqui, né? Um falando daquilo que não influencia o total e aquilo que influencia, para a gente tentar entender que existem coisas que movimentam-se dentro do patrimônio líquido e outras que movimentam do patrimônio líquido para fora. Então, as que não influenciam são aquelas que são dentro do patrimônio líquido. Então, por exemplo, transferência das contas de reserva para uma conta de capital social. Então, eu tenho saldo de reservas de lucro, reserva de capital, e nós estamos transferindo para o conta de capital. Ou seja, tudo é dentro do patrimônio líquido, né? Então, eu pego uma reserva e resolvo incorporar ela no capital, transformar ela em capital. Então, é uma transferência dentro do patrimônio líquido. Isso não afeta o total do patrimônio líquido, não influencia no total. Ou seja, se tu botar num quadro, tu vai tirar de uma conta, diminuir numa e aumentar na outra. E o total não muda. Essa é a lógica, tá?
Incorporação de lucro no capital, mesma coisa, né? O lucro, ele pertence, o lucro, o prejuízo, ele está dentro do patrimônio líquido. O prejuízo, ele permanece, né? O lucro, ele vai ser distribuído, mas se ele não for distribuído, ele pode virar capital. Então, diminui do lucro e aumenta no capital, o total não se modifica, não se altera. Apropriação de lucro para a constituição de reserva. Apurei o lucro, do lucro eu posso constituir reservas de lucro, né? Porque se elas são reservas de lucro é porque elas vêm do lucro. Então, eu vou tirar do lucro e colocar na reserva. Entenderam a ideia? Ó, diminui de um e aumenta no outro. Aumenta um, diminui no outro. Diminui no outro, aumenta num. Sempre esse mesmo mecanismo, né? E o total, ele não é alterado. Reversão da reserva. A reversão da reserva para lucros acumulados ou para resultados acumulados é a inversão, né? Ou seja, eu tinha constituído uma reserva num ano, no outro ano não preciso mais daquela reserva. Devolvo para o lucro. Então, diminui da reserva, aumenta no lucro. Compensação de prejuízo com reserva. Mesma coisa. Estou com prejuízo acumulado, está negativo, né? Eu tenho reserva, pego a reserva, diminuo da reserva, jogo para o prejuízo, diminuo o prejuízo. Essas, assim, são os elementos que não influenciam o patrimônio líquido, eles basicamente são esses, não tem muita coisa diferente, porque é um movimento interno entre reserva e capital, entre reserva e lucro, e basicamente é essa que é a jogada de movimento interno que não afeta o total ou que não influencia no total do patrimônio líquido. Por outro lado, aquelas coisas que influenciam são já uma quantidade maior e mais diversa, e às vezes podem superar até aquilo que a gente vai trazer aqui. Então, assim como eu estava falando, a gente tem alguns itens que modificam o total do patrimônio líquido, né? Então, esses que modificam o total do patrimônio líquido, eles precisam expressar, né, digamos assim, a situação de movimentação que altera o total do patrimônio líquido. Ou seja, são elementos que a sua contrapartida está fora do patrimônio líquido. Então, como a contrapartida está fora do patrimônio líquido, cada vez que tu tiver uma operação dessas, ela vai ter um registro no patrimônio líquido e outro fora do patrimônio líquido. Então, por exemplo, aumento de capital por subscrição e integralização, né? Seja por bens ou dinheiro. Quando o acionista resolve colocar dinheiro na empresa, ele aumentar o capital, ele vai colocar o dinheiro ou bens. Então, o que a gente faz? A gente vai lá no caixa e lança no caixa ou no não circulante, lá no imobilizado. A contrapartida é o capital. Então, no patrimônio líquido, o movimento que acontece é só no capital. A contrapartida é fora. É diferente do que a gente falou antes, naqueles que não modificam, que é uma alteração dentro do patrimônio líquido. Tá? Então, esse tipo de movimentação, ele é um item que afeta ou que modifica o total do patrimônio líquido. E a gente identificando isso, a gente entende melhor como é que isso vai afetar o desenho da demonstração na hora que a gente estiver elaborando. Sempre lembrando que a subscrição e integralização é aquilo que vocês veem bem lá no início da contabilidade, né? Ela acontece de uma vez só ou em dois momentos, né? Então, a subscrição é quando o sócio se compromete e a integralização é quando ele integraliza efetivamente o dinheiro. O que acontece? A subscrição seria um item que não afeta, porque seria só dentro do patrimônio líquido. E a integralização é que afeta. Então, quando acontecer subscrição e integralização junto, aí a gente já altera direto o total do patrimônio líquido. Quando não, a gente tem uma situação que não afeta, que é a subscrição, e outra que afeta, que é a integralização. Outro item que aparece nesse componente é a entrada por reserva de capital, né? A reserva de capital, como vocês devem lembrar, nós temos, por exemplo, a emissão, o ágio na emissão de ações, né? Quando a gente emite ações num valor e na hora de vender no mercado ela sai por um valor melhor do que aquilo que a gente pretendia. Então, esse ágio, ele aumenta, né, o total de dinheiro que a gente ia receber, além daquilo que foi subscrito e foi integralizado nesse momento de venda de ações. Então, esse ganho a mais, ele vai direto para o caixa, então, e constitui uma reserva. E essa reserva,
Então, ela vai aumentar dentro do patrimônio líquido, que é a mesma coisa que o acréscimo pelo valor de alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Essas partes beneficiárias e bônus de subscrição, elas são reservas de capital. E quando essas reservas de capital, elas são títulos, né, que a empresa emite, né, ou para benfeitores, que seriam as partes beneficiárias, ou para subscrição futura de ações, a pessoa que adquire esses títulos, ela entrega um dinheiro, esse dinheiro vai para o caixa e isso aumenta o patrimônio líquido com a constituição dessas reservas. O acréscimo pelo lucro ou a redução pelo prejuízo também afeta o total do patrimônio líquido, porque a gente lembra que lucro e prejuízo decorrem de quê? De receita e de despesa, né? Receita, quando a gente gera uma receita, a gente tem um aumento no caixa com um aumento em clientes, e a despesa, a gente tem um aumento no passivo com o fornecedor ou uma diminuição no caixa. Então, a receita e a despesa, sempre a contrapartida é fora, né? São diversas operações, mas no final ele gera um lucro ou um prejuízo que toda a contrapartida é fora do patrimônio líquido. Então, ele também é o item que afeta o total do patrimônio líquido. A redução por ações próprias adquiridas ou vendidas, né, é quando a gente compra as ações em tesouraria, que são ações da própria empresa. Quando elas são compradas ou são vendidas, a contrapartida também é fora, é no caixa. Então, afeta o total do patrimônio líquido. Redução por dividendos ou juros sobre capital próprio, isso sim também afeta o total do patrimônio líquido, porque o lucro entra para o patrimônio líquido. Mas no momento em que a gente vai distribuir ele sai do patrimônio líquido, né? Então, reduz o patrimônio líquido. O dividendo é calculado direto sobre o lucro, né? E o juros sobre capital próprio é calculado sobre o patrimônio líquido como um todo. De acordo com o interesse tributário que a empresa tiver, ela vai optar por distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio, como nós vamos ver depois nas nossas próximas etapas. E por último, aqui nesse slide, nós temos o acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores. Né? O que acontece? Eventualmente as empresas erram, né? Promovem erros na sua escrituração e que isso afetam de alguma forma o resultado. E aí, considerando valores quando sejam relevantes, eles precisam ser ajustados em exercícios anteriores, porque a gente não pode voltar atrás e alterar a escrituração. A gente pode reapresentar demonstrações, mas a gente não pode alterar a escrituração. Então, esse movimento de alterar elementos de exercícios anteriores que afetem o resultado, eles chamam-se ajustes de exercícios anteriores, que devem ser lançados aí dentro da demonstração nas mutações do patrimônio líquido. Na sequência, agora a gente vê outras situações no próximo slide que também se referem a esse tipo de alteração no patrimônio líquido que modifica o total do patrimônio líquido. Então, aí completando ainda os itens que podem modificar o patrimônio líquido, né, que afetam o total do patrimônio líquido, nós temos a redução por reversão de reserva de lucros a realizar para a conta de dividendos a pagar. Né? O que acontece? A reserva de lucros a realizar é aquela parcela do lucro que ainda não foi realizada. Então, essa parcela do lucro que não foi realizada, ela acaba, então, sendo contabilizada como reserva de lucros a realizar, ou seja, aquele lucro que, por exemplo, lembrando da equivalência patrimonial, né, que é um lucro que não tem entrada nem a saída do dinheiro, geralmente na forma de quando ele é positivo, né, ele gera um ganho, mas ele não tem entrada do dinheiro. Então, esse valor que não entrou de dinheiro, ele gerou lucro, mas ele não tem recurso para pagar o dividendo. Então, esse dinheiro, esse valor que não tem o recurso, ele pode ser contabilizado como reserva de lucros a realizar. Quando isso se converter em dinheiro, essa reserva, então, ela vai ser revertida. Só que a gente já transforma ela direto em dividendo, porque, na verdade, para poder constituir essa reserva, eu deixei de pagar o dividendo. Então, isso vai tirar da reserva e vai ir direto para o acionista. Então, diminui o patrimônio líquido, afeta o total, modifica o total do patrimônio líquido. Acréscimos, reduções por outros resultados abrangentes, né? Lembram que quando a gente falou de resultados abrangentes, era sempre movimentos que ocorriam no resultado, lá no mercado, por opção de compra, por opção de venda,
e que, de alguma forma, movimentavam a entrada ou saída de dinheiro. Então, ele também afeta o total do patrimônio líquido. E, por último, o ajuste de avaliação patrimonial. Lembram que quando a gente faz uma avaliação ao valor justo e modifica um elemento patrimonial, esse elemento patrimonial ele aumenta ou diminui de valor. E ele não é uma receita diretamente. E ele vai direto para o patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial. E aparece, então, aqui na DMPL, afetando também esse total do patrimônio líquido, né? Ele faz com que o patrimônio líquido aumente ou diminua, porque a contrapartida vai ser sempre um elemento do ativo ou do passivo para esse lançamento. Então, de forma resumida, todos os itens que modificam o total do patrimônio líquido, eles de alguma forma, eles aparecem na DMPL para mostrar ao acionista como é que foi o comportamento de movimento dos elementos dentro do patrimônio líquido, enquanto que aqueles que não afetam são só para mostrar o que aconteceu internamente, né, nas movimentações do patrimônio líquido. De qualquer forma, tudo isso gera informação para o acionista entender como é que está aquele recurso que ele investiu na empresa. Bom, então na prática, o que é montar uma DMPL, né? É criar uma planilha de Excel, né, literalmente. Ou seja, uma planilha em que a gente tem colunas e linhas, em que as colunas representam as contas ou os grupos, subgrupos, ou seja, capital, reservas de lucros, reservas de capital, né, os grupos, ou individualmente as contas, né, dependendo de como é que for a informação. E as linhas representam os fatos, né, ou seja, aumento de capital por incorporação de reserva, aumento de capital por incorporação de lucro, aumento por subscrição, lucro ou prejuízo do exercício. Todos esses itens que a gente apontou antes são as linhas, né? E no final tem uma coluna e uma linha de totais, né? Então, o esquema é simples, monta uma planilha, colunas com as contas, linhas com os fatos, uma coluna de total e uma coluna de total, e uma linha de total. Essa coluna e essa linha tem que fechar lá no final, no mesmo valor. É isso que faz com que a gente amarre, né, no caso, a DMPL. Bom, a construção em si, né, e o detalhamento e o agrupamento dos elementos dentro da DMPL depende muito da relevância e da materialidade de cada informação. Então, o importante é que a empresa, né, o contador, quando estiver elaborando, ele avalie isso, para ele detalhar mais ou menos as informações, né, de acordo com a relevância que tem cada componente patrimonial. Em grandes empresas, em que tem um grande movimento de contas dentro do patrimônio líquido, é importante, né, conhecer bem e detalhar bem essa informação. Em outras empresas, são poucas as contas e poucos movimentos, então tu não precisa um detalhamento tão grande. Então, a relevância e a materialidade é que vai identificar quais as contas e subgrupos que vão se destacar dentro da DMPL. Então, a lógica, ela se constrói de duas formas, ou de uma forma mais analítica ou de uma forma mais sintética, né? A forma mais analítica quando tem uma coluna para cada conta, né? Então, às vezes, se tu tem poucas contas, tu pode ter uma coluna para cada uma, né? E a parte, um formato mais sintético seria agrupando sobre subgrupos, né? Então, o formato da demonstração ele pode ser mais analítico ou mais sintético a critério da empresa. Mas, de qualquer forma, a lógica dela é essa, né? A demonstração ela vai ser estruturada, né? Se a gente quiser, eu quero saber o modelinho, né? Claro que o modelinho vai depender da existência ou não de cada um desses fatos. Porque tu não vai colocar um modelinho pronto já com todos esses itens. Por quê? Porque às vezes não tem reversão de reserva, então não vai ter. Às vezes não tem ajuste de exercícios anteriores, não vai ter. Então, esses são, digamos assim, esse formato que eu vou mostrar para vocês aqui, nesses dois slides, é o que pode ter na demonstração, né? E aí, na hora, a gente vai identificar. São os fatos, né, as linhas, porque as colunas é aquilo que eu falei no slide anterior. De forma mais sintética ou mais analítica, tu vai descrever as colunas. Agora, os fatos, eles vão ser de acordo com o que aconteceu realmente.
É como contar uma história na forma de coluna, de linhas, né, que vão construir essa DMPL. Então, toda DMPL começa com saldos iniciais, porque cada conta dessa que já exista tem um saldo, então tu tem que colocar esse saldo inicial. E aí nós vamos ter, se tiver ajuste do exercício anterior, geralmente é meio que numa ordem cronológica, né? Então, ajustes anteriores acontecem durante o exercício, reversão de reserva acontece durante o exercício, aumento de capital por subscrição e integralização acontece durante o exercício, aumento de capital por incorporação de reserva ou capitalização de lucros também, redução de capital são coisas que podem acontecer durante o exercício. Então, eles vão ser ordenados de acordo com o momento em que ele ocorre na empresa durante o ano. Depois, ao final, vai começar a vir o resultado, né? Pode ter formação de reserva durante o exercício, que é possível, né? Depois, o resultado líquido, né? O lucro ou prejuízo, a distribuição do resultado na forma de reserva, na forma de dividendos e o saldo final. Então, a lógica é essa: parte do saldo inicial termina no saldo final, ou seja, pega o razão, a conta T de cada conta e coloca naquela planilha, começando pelo saldo inicial e terminando no saldo final. Essa é a lógica, né, de formato, de estruturação da DMPL. Então, em termos de desenho, né, nós temos esses dois desenhos, né, da DMPL, né? O desenho mais analítico, vocês veem que tem ali, ó, as linhas são as mesmas, né? Mas as colunas a gente abriu conta por conta, né? Reserva legal, reserva estatutária, ações de tesouraria, prejuízo acumulado. E já no formato mais sintético, a gente junta lá, ó, a reserva de capitais e ações de tesouraria estão juntas. Reservas legal e as outras reservas de lucro estão juntas, né? Então fica de uma forma sintética. Mas isso é só uma questão de formato, né? Em que se apresenta para que fique melhor, mas apresentado, né? Então isso depende do contador, do gestor, da forma como ele quer representar a situação da sua DMPL. Pessoal, vamos encerrando então mais essa videoaula que tratou então da demonstração de mutações do patrimônio líquido, conhecida como DMPL, que é também outra importante demonstração tratada na nossa disciplina. Até mais, pessoal!